todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, mais uma noite, segundas com Cristo, para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Não é melhor lugar de se estar senão na casa do Pai, né? Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em graça e de grande clemência. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que invocam e de todos que invocam em verdade. Glória a Deus. Eu quero convidar a todos que estão presentes aqui para exaltar o nome do Senhor, para engrandecer ao nosso Deus, porque Ele é grande, Ele é poderoso. E não há nada melhor de que engrandecer esse Deus. Muitas vezes estamos aqui pensando nos problemas, nas lutas que temos passado, mas o maior é o Deus das nossas vidas. É o Deus Todo-Poderoso. Ele é maior que tudo. Aleluia. Ele é maior que o céu, maior que a terra, maior do que teus problemas, maior do que qualquer enfermidade, maior que as tuas lutas, que a tua dor, maior que tudo. Ele é grande, Ele é tremendo. Ele é grande, Ele é Senhor. E é esse Deus que te convido nesta noite a adorar, a exaltar o nome do Senhor. Porque a melhor coisa é estar na presença do Senhor, neste lugar, e ter essa oportunidade de engrandecer o santo nome do Senhor. Porque quando a gente se prostra, quando a gente adora, quando a gente louva, estamos mais perto do Senhor e nos sentimos abraçados por Ele. Sinta-se abraçado pelo Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Grandioso és tu, e que toda a igreja abra a sua boca e declare: grandioso és tu, Senhor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, e vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distantes, vejo-a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou com meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso
Senhor Jesus. Oh, maravilhoso Deus, te exaltamos nessa noite, Senhor. Te exaltamos, Senhor. Queremos estar com o coração quebrantado na Tua presença. Que nada venha impedir, Senhor, esta adoração. Que nada, Senhor, venha nos distrair esta noite, Senhor. Nós queremos escutar a Tua voz. Queremos Te adorar, Senhor. Sinta-se à vontade neste lugar, Senhor. No nosso coração, na nossa mente. E que não sejamos nós, Senhor, Te adorando, mas o Teu Santo Espírito, Senhor. Ó, Senhor, faz maravilhas nessa noite, Senhor, porque precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor Jesus. Somos tão pequenos, Senhor. Tão frágeis, Senhor Jesus. Aleluia. Ó, Senhor Jesus, o que seria de nós, Senhor? O que seria de nós sem a Tua presença, Senhor? Sem o Senhor na minha vida, reinando na minha vida, o que seria de mim, Senhor? Te louvamos, Senhor, pelo Teu sangue derramado naquela cruz, Senhor. Pela Tua graça, Senhor, todos os dias da nossa vida. A Tua graça, Senhor, se renova a cada dia. Aleluia. Aleluia, Senhor Jesus. Aceita a nossa adoração, Senhor, nesta noite. Aceita, Senhor, o nosso louvor. Tira de nós, Senhor, tudo que não Te agrada. Tira deste lugar, em nome de Jesus. Reina, Senhor. Reina em nossas vidas, amado. Tu és o nosso Deus. Te amamos, Senhor. Te adoramos, Senhor. E que nesta noite, Senhor, a Tua graça, a Tua glória seja derramada em cada vida. Aleluia. E que possamos nos encher mais de Ti, Senhor. E que possamos fazer a Tua vontade. E que maravilhas sejam feitas aqui em nome de Jesus para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Glorificamos e exaltando o Teu santo nome, Jesus. Amém. Glórias a Ti. Louvado seja o nome do Senhor. A paz e a graça do Senhor Jesus. Eu não sei como você entrou aqui, talvez sua alma entrou tão angustiada, né? Talvez sua alma esteja perturbada, triste. Talvez você hoje passou um dia até difícil. Ou você está passando dias e momentos tão difíceis. Mas eu quero lhe convidar para agora você, ou sentado, quer ficar sentado? Fique sentado. Você quer se ajoelhar? Se ajoelhe. Você quer ficar em pé? Fique em pé. Mas eu convido a você a ir ao trono da graça, pedir ao Senhor que acalme a tua alma, acalme o teu coração, que o Espírito de Deus vá tirando dentro de você tudo aquilo que está impedindo hoje de você ouvir a voz do Senhor. Faça essa oração de arrependimento, de quebrantamento, de comunhão, de sinceridade. Se você quiser se ajoelhar, ou em pé, ou sentado, diga ao Senhor, tira, Senhor, tira tudo que não presta dentro da minha alma. Tira, Jesus, tira, Senhor, eu me magoei, eu feri, Senhor, alguém. Tira, Senhor, tira, Jesus, a decepção, a tristeza, a angústia. Tira, Jesus, a desilusão. Tira, Jesus, as artimanhas malignas que o diabo tem investido contra a minha vida. Tira, vá tirando o Espírito Santo. Tira, Jesus, o que impede de ouvir a tua voz. Tira, Jesus, o que impede de ver a tua grandeza. Tira, Jesus, tira a soberba. Tira, Jesus, o orgulho. Tira, Jesus, tira o eu, a vontade. Tira, Jesus, a ira. Tira, Jesus, o pecado. Tira, Jesus, o mundo. Tira, Jesus, vá tirando, Senhor, tudo aquilo que impede a presença do Senhor neste lugar. Acalma nossa alma, porque grande és tu, Senhor.
te agrada. Tira, Senhor, o lixo humano. Tira, Senhor, tira. Vá tirando, Senhor, vá limpando, vá fluindo, fluindo águas vivas dentro de nossos corações, águas vivas dentro da nossa alma, em nome de Jesus. Que haja cura, libertação, a palavra da verdade, testemunhos vivos, santo e agradável ao Senhor. Esta é a oração que fazemos em nome do Pai, o Pai que é Deus Todo-Poderoso, ao Filho que é Deus, Jesus Cristo é Deus, aleluia, e ao Espírito Santo que é Deus, a Trindade Santa, que nós amamos, honramos, glorificamos, exaltamos, nos humilhamos diante de Ti, ó Trindade poderosa, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode ficar em pé, queridos. Vamos ficar em pé neste momento e eu queria convidar, assim, Josi, Aninha, Milena, Vitória, Henrique, Agrimar, Júnior, a irmã Alda. Procure alguém para você ir até essa pessoa e faça uma oração por essa pessoa. Dê a mão, abrace ou dê a mão e faça um clamor por essa pessoa. Esses nomes que eu chamei, vá lá, procure alguém, alguém precisa de oração. Alguém está sozinho, alguém está... Vai, Gabriela, procure alguém, Gabriela. Alguém está precisando de oração, abrace, ore por essa pessoa, clame a Deus. Pode começar, queridos. Abrace essa pessoa, clame, ore por ela, em nome de Jesus. Os outros podem fechar seus olhos e orar. Ore por essa pessoa, clame a Deus por essa pessoa. Essa pessoa talvez esteja passando por momentos tão difíceis. Talvez o diabo está investindo para destruir essa vida. Talvez essa pessoa está se sentindo só, desamparada, angustiada e precisa de você num abraço, num clamor. Ore ao Pai, ore ao Senhor Jesus, porque Jesus está neste lugar. Oh Senhor, ouve esse clamor, Senhor. Ouve, Senhor, o clamor de teus filhos, teus servos. Visita, Senhor, cada vida que está aqui, Senhor. Entra no coração, Senhor. Oh Deus, a luz do entendimento, Pai. Que essa pessoa veja que não é o fim, que ela não vai morrer nesta luta, que ela não vai perecer. Ela precisa de Ti, Senhor. Ajuda em nome de Jesus. E pode tua vontade, teu querer. O Senhor não é obrigado. O Senhor não é obrigado a estar aqui, Senhor, ouvir nosso clamor. Mas a tua graça, Senhor, o teu amor, a tua misericórdia, a tua bondade. Eu quero que você agora troque de outra pessoa. Pegue outra pessoa, os mesmos. Pegue outras pessoas que não ficavam. Pegue outra pessoa, aquela pessoa que você está sentindo de Deus. Pegue outra pessoa. Oh Deus, dá força ao teu povo. Oh Deus, fortalece os teus filhos. Dá graça, Senhor. Renova as forças. Oh Deus, dá escape, Jesus. O inimigo tem pecado pesado, Senhor. Satanás tem vindo com toda a fúria.
amor pela tua palavra, e buscar mais, ser mais humilde, ó Deus, ouvir a tua santa voz. Em nome de Jesus, cada família receba o abraço do Senhor. Abraça, Espírito Santo. Ajuda essa família, Espírito Santo. Se o Senhor não for conosco, o que será de nós, Senhor? O que será de nós? Glórias e honras seja dada ao teu nome para todo sempre, em nome de Jesus. Ouça, aleluia. É unidos que vamos conseguir, é unidos que vamos vencer todas as barreiras, é unidos que chegaremos ao céu. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Nós vamos agora, nosso culto hoje tem por tema, que toda segunda tem um tema, é testemunhas. Testemunhas de Cristo. Testemunhas do Senhor Jesus. E eu procurei saber o que é uma palavra testemunha. Aí eu achei isso aqui interessante e quero passar para vocês. Testemunhar é afirmar, é dar depoimento, é comprovar alguma coisa. E vi também que diante das leis humanas existe o artigo 203, que diz assim: a testemunha fará juramento sobre a palavra de honra, dizer só a verdade, nada mais do que a verdade. Aí eu coloquei assim: então, diante de um tribunal, de uma audiência, a pessoa principal é a testemunha. Não é? É a testemunha. Aquela pessoa vai ser absolvida ou não, ela vai ser condenada ou não, dependendo de quê? Do que for testemunhado contra ela. Não é verdade? Muitas vezes as pessoas ficam livres de cometer certos crimes, mas tem pessoas que passam por falsa testemunha. Você estava onde no dia 20 de setembro de 1930, a pessoa diz: ela estava comigo. Eu sou testemunha que ela estava comigo. A pessoa imediatamente não é presa, por causa de um testemunho. Então existem as testemunhas falsas, as testemunhas verdadeiras. Existe testemunhar algo verdadeiro e existe testemunhar algo mentiroso, Aleluia. falso. Glória a Deus. Você está sendo testemunha de quem? De quem você está sendo testemunha? O que você anda testemunhando? É verdadeiro ou é falso? Nós vamos ver agora em alguns capítulos da Bíblia. Vou chamar os meninos que vão ler. Olha as criancinhas de Jesus. Chamar as criancinhas de Jesus. Atos capítulo 1, versículos 7 e 8. Jesus respondeu: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até nos lugares mais distantes da terra. Amém. Marcos, capítulo 5, versículo 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vá para a tua casa, para os teus, e anuncia quão grande coisa o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Aleluia. Pai Senhor, segunda epístola de João, capítulo 5, versículo 10, 11 e 12. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho.
Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Amém. Apocalipse 12, versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Glória a Deus. Êxodo, capítulo 20, versículo 16. Não dirás falsos testemunhos contra o teu próximo. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos viram sobre o testemunho que a palavra de Deus fala. Né? E essa aqui Milena falou muito ao meu coração. Não, você não vai testemunhar falso contra o teu próximo. Então, cuidado, o que vamos andar, o que estamos falando, como estamos testemunhando. Pai Senhor, irmãos, testemunhar de Jesus é ir de contramão ao mundo. Testemunhar de Jesus é ir de contramão ao mundo. Então, não fica que você entra lá. Então, é muito difícil, irmãos. É difícil até para nós, adultos, já velhos, é difícil. Imagina, para adolescente que tem vergonha de contrariar as coleguinhas, mas tu ainda é virgem. Isso na minha época, ser virgem era uma honra. Uma moça se chamava Cimeiri, né? Hoje tem essa palavra é hoje. Uma pessoa que não queria nem ter mais amizade com ela. Hoje, se você disser que é virgem, é uma vergonha, é um escândalo. Tu és virgem. Aí começa a incentivar a que a pessoa siga o mesmo caminho que ela. Não, tu é muito brega, tu és virgem. Não, isso não existe isso não, tu ainda é. Eu já perdi a virgindade com 10 anos, 11 anos. Tenham cuidado. Vocês são diferentes. Vocês são filhos do Deus Todo-Poderoso. Ele tem o melhor para vocês. O homem, o rapaz também, porque homem, não, Jesus trata todos igualmente, sem acepção de pessoas. No reino espiritual não existe homem nem mulher, é homem, né? Sentido genérico. Então vocês homens também, né? Porque lá na frente é que você vai pagar um preço alto. Porque a palavra do Senhor diz, tudo que o homem plantar, isso ele colherá. E não tem para não correr, né? Os pastores, eles sempre dizem, a plantação, ela é facultativa, mas a colheita, ela é obrigatória. Então, você escolhe se quer plantar ou não, mas colher, você vai ser obrigado a colher o que plantou. Seja o que é bom, seja o que é mal. Então, o Espírito Santo do Senhor, né, possa estar sempre com vocês. Qual é o caminho, qual é a orientação? Orar. Não existe você montar você, olha, Jesus, tire os desejos da mocidade. Né? O apóstolo Paulo já orientava o jovem Timóteo, né? Afaste-se dos desejos da mocidade. Então, ore ao Senhor da igreja, da família, tem que orar pelos homens, amém? Então, vamos orar em nome de Jesus. Pai amado, nós estamos aqui diante da tua presença. Nós sabemos que tu és o Deus Todo-Poderoso, que tu és o grande eu sou, que tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és aquele que é o mestre dos mestres. Nós colocamos diante de cada jovem, cada criança, cada adolescente, cada pré-adolescente que está aqui diante de ti, Senhor, neste altar. Aqui não é outro senão o altar do Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, guarda, Senhor, protege. Senhor, em nome de Jesus, tira, Senhor, da mente, dos corações, o desejo da mocidade. Pai amado, em nome de Jesus, dá sabedoria. Desejo, Senhor, para orar, para te buscar, porque este é o caminho. Pai amado, em nome de Jesus, coloca no coração deles o desejo de buscar, de se esconder em ti, porque este é o caminho para livrar-se das tentações, Pai. Senhor amado, em nome de Jesus, cobre eles com as tuas penas, porque debaixo das tuas asas nós e eles estarão seguros, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos por estes jovens, em nome de Jesus. Ó Deus, certos da vitória, no nome de Jesus. Amém. Amém. E testemunhar uma coisa muito maravilhosa. Jesus mandou a gente testemunhar. E eu quero falar para vocês
E então você está falando ali, vamos ver o que é. Eu quero falar para você. Eu já quero o nome. Eu quero falar para vocês que eu sou testemunha. Testemunha fiel. Meus 15 anos, 16 anos. E eu fui visitar um hospital de câncer. Um homem condenado, câncer de... Eu tinha fumado muito, então tinha perdido o pulmão, já câncer... Laringite, né? Pega isso aqui, laringite, faringite e o pulmão. E eu, condenada à morte, e este homem, eu sou testemunha. Eu testemunhei com os meus olhos. Que este homem com câncer condenado dentro do quarto cheio, tinha padre, tinha xangozeiro, tinha tudo que é espécie. Porque a família dele era tudo isso, era catolicismo, era macumbeiro, essas coisas. Então todos foram lá dentro prestigiar, né? Dar último adeus. E eu fui com a minha amiga Carmen, que teve outro testemunho. Minha amiga Carmen, e aquele homem estava inconsciente, e eu fui testemunha que ele não me ouvia, ele não me viu, mas eu disse assim, o Senhor não está me vendo, eu me lembro como hoje, eu tinha uns 15 para 16 anos, o Senhor não está me vendo, nem me ouvindo, mas eu não quero falar com você, eu quero falar com o seu Espírito. E eu li para ele o Salmo 121. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. E o homem que estava condenado, isso foi num domingo, quarta-feira ele tinha recebido algo. Você crê se você quiser, eu não estou nem aí. Não creia! Não creia! Não acredite. Eu estou dizendo que eu sou testemunha. Este homem foi curado. Quarta-feira, no domingo, ele foi para a igreja, aceitou Jesus, ele e a casa dele. Ele e a família dele. Então, eu sou testemunha. Eu sou testemunha que eu fui cuidar da minha irmã, que se operou dos seios, tirou 13 nódulos, 13. E a minha irmã ficou entre a vida e a morte, pegou uma infecção na cirurgia. Antes, eu sou testemunha que meu filho, com 3 anos, era asmático crônico. A pneumologista disse assim, esse menino vai viver o resto da vida tomando esse remédio. Caríssimo. Esse remédio. Todo mês eu socorria meu filho morrendo sem respirar. Era 15 dias bom, 15 dias morrendo. 15 dias bom, diziam para mim, tu é uma farmácia, esse menino não vai sobreviver. E eu sou testemunha que a minha irmã lá na cama morrendo, o meu filho tentando respirar, eu ligo a televisão, está lá o pastor orando, e eu na hora, desesperadamente, coloco a mão assim nos dois, meu filho e a minha irmã, e para a glória, honra do Senhor Jesus. Meu filho está com 17 anos, ele só tomou o remédio 2 vezes, nunca mais ele teve uma ázia, um problema no pulmão, porque eu sou testemunha que Jesus cura. A minha irmã que estava condenada, o médico que fez a cirurgia, ficava visitando ela, com 8 dias que ele chegou lá, olhou ela assim, quem foi que cuidou de você? Que enfermeira foi essa? Ela fez, foi aquela ali, comigo. Você fez esse curso de enfermagem aonde? Jesus. Jesus. Então eu sou testemunha que Jesus cura. O Senhor que cura. Você não crê?
Problema seu. Quem não vai receber é você. Você duvida dele? Problema seu. Quem não recebe é você. Porque ele continua sendo Deus. Porque ele é o Deus que curou lá no passado. Ele é o Deus que cura hoje. Hoje. Aí você diz, Paulo, o poder está em tu? Não, em mim não. Sangue de Cristo. Eu não tenho poder nenhum, viu? Nem vem me chamar, Paulo, tu é curandeira, tu é não sei o que lá, bora orar. Tem isso não. Porque eu buscava e busco o Senhor constantemente. Você quer cura? Ore. Quer cura? Leia a Bíblia. Quer vitória? Busque. Se fortaleça. Tenha intimidade com Ele. E outra, Ele responde se Ele quiser. E Ele não é obrigado para responder, não. Deus é obrigado a alguma coisa, irmão? Tu pode colocar Deus no canto da parede, hein? Ai, o Senhor vai ter que me ouvir, viu? Vai ter que me dar. Ele é obrigado a lhe dar alguma coisa. Ele é Deus. Ele pesa na balancinha do seu dedo os montes. Ele mede o céu com a palminha da sua mão. Ele chama os raios e os trovão pelo nome. A Bíblia diz que ele diz os raios pelo nome. Então quem sou eu para exigir alguma coisa dele? Manda nele. A gente se humilha. A gente se humilha. Vai lá, se humilha, se quebranta, tem uma vida de santidade. Busca ele de todo o coração. Aí sim, se ele quiser, ele responde. Porque eu creio. Quem crê no Deus que cura? Quem crê no Deus que cura? Se você não crê, não levanta a mão. Nem abra a sua boca. Mas se você crê, ele pode te curar. Ele é o Senhor que cura. Vamos louvar ao Senhor. Eu sou testemunha. Um dia de domingo, adolescente, antes da escola dominical, o meu pastor Josué já está na glória. Ele antes da escola dominical, às 7h30, 8h, a escola dominical começava de 9h30. A gente fazia evangelismo. Ia nas casas que estavam abertas. Ia nos cantos que tinha comércio e a gente dava um folheto. E a gente falava de Jesus. E um dia de domingo, a gente já vinha voltando ali no Corvo da Embaúba. Uma mulher, eu passei assim pela porta e a porta dela estava entreaberta. E eu passei e vi aquela cena terrível. Aí eu voltei, olhei. Eu disse, gente, eu vou aqui, vamos aqui. E a gente bateu lá na porta. Aí um homem atendeu e disse, olha, vocês querem entrar, mas vai ser tudo em vão. Porque ela não fala, ela não anda, ela não se mexe, ela não come, ela não dorme, ela não toma banho, ela não faz nada. 3 meses. 3 meses que ela está nessa situação. Eu olhei para aquela mulher e ela estava perdida, morta. E eu cheguei junto dela. E eu falei assim, a senhora sabe que Jesus disse, ele já disse uma vez que todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, vá até a Ele, que Ele dá descanso. Jesus falou que conhecereis a verdade vos libertará. E eu chorava, pena daquela mulher. Queridos, eu saí daquela casa no domingo de manhã. No domingo de noite, aquela mulher estava na igreja. Aquela mulher estava na igreja. Que
3 meses não tinha se levantado de uma cadeira. E ela aceitou Jesus como Salvador. Eu fui só testemunha ocular desse milagre. Aí você diz, ah, porque tu tem muita fé. Porque tu és santo demais. É porque Jesus não mudou. Ele não mudou. Quem mudamos somos nós. Mas Ele continua o mesmo. Ele é o Deus que cura. Aleluia. Glória a Deus. Eu sou testemunha ocular. Eu vi a minha mãe. A minha mãe que fumava, bebia, se prostituía. A minha mãe que tinha altares a demônios. A minha casa era cheia de vela, de cachaça. A minha casa era assim. A minha mãe odiava crente, odiava crente. A minha mãe odiava. A minha mãe não gostava de mim, eu sentia, irmãos, que tinha um problema entre mim e minha mãe. Minha mãe não me suportava. E eu sabia que não era ela. E eu só tinha 10 anos de idade, 10 anos de idade. E eu passei 2 anos jejuando, orando, clamando pela vida da minha mãe. Eu sou testemunha, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu sou testemunha que Jesus cura. Eu sou testemunha que Jesus liberta. Eu sou testemunha. Quem conhece minha mãe? Uma profeta de Deus. Porque onde habitou o pecado, a desgraça, a imundícia, a podridão, superando a graça de Deus. Porque as orações de Paulo, a Márcia e a Laíde não foram em vão. E Jesus libertou a minha mãe. Aleluia. Eu sou testemunha. Em dia de domingo, eu fui visitar a minha mãe. Ela fez uma cirurgia, ela tirou útero e ovário e deu infecção generalizada. Dona Lúcia é testemunha também desse milagre, que minha mãe ficou podre. A barriga dela era aberta daqui para aqui. Então, quando eles faziam, arregaçava, a gente via o intestino e o coração, não era não. Dava para ver o intestino, o coração, o fígado. Podre, podre, tudo podre. Ela tirava 2 copos de pus de manhã, desse tamanho, 2 copos de pus à noite. Lavavam a minha mãe com cloro. Botavam cloro vivo em cima da carne para tirar o mau cheiro e matar a carne podre. É verdade, ou Lúcia? Não podia entrar não. Dona Lúcia entrou porque tinha uma amiga que era enfermeira. Dava isolamento. A minha mãe teve 4 paradas cardíacas. 4. E minha mãe apodreceu. E o médico chegou para mim, minha irmã, e disse, não tem mais jeito. Não tem. A infecção está generalizada, ela não reage mais. Eu disse, eu posso ir ver minha mãe? Dia de domingo. Só quem foi eu e meu tio Arnaldo. O tio Arnaldo não era crente. Ele já faleceu também. Ele faleceu já. E a gente entrou. E minha mãe lá, eu cheguei, falei de Deus. Aí quando eu vi a minha mãe naquele estado, eu não pude fazer mais nada. Só chorar. Chorar. E ela, sem poder falar morta, ela fez. Ela olhou para mim e fez. Me lembro como hoje.
filha, vem aqui. Eu fui, ela não podia falar, coloquei o ouvido junto da boca dela. Porque ela não tinha força mais para falar. E o médico desenganou. Ela disse, minha filha, diga aos meus que eu, o Senhor teu Deus, estou curando a minha serva agora neste momento. Dá para entender isso, irmão? Dá para entender um negócio desse? Dá, minha gente, para entender um negócio desse? A mulher estava morrendo. A mulher estava sem poder falar. A mulher estava desenganada. Minha filha, diga ao Senhor, diga aos meus, que o Senhor teu Deus está curando tua serva hoje. Aleluia. Irmão, tem que crer. Glória a Deus, aleluia. A minha mãe vai ser curada. A minha mãe vai sair daqui. Aleluia. Irmãos, isso foi no domingo. Era podre. Na segunda-feira chega o médico, buraco na barriga dela, tira o lençol. Dona Dora, foi que houve? O Agamenon inteiro. Inteiro o Agamenon. Foi ver mãe. A carne podre estava feito pele de bumbum de bebê. Aleluia. A carne perfeita. Perfeita. Ele olhou e falou, cadê o pus? Cadê a infecção? Cadê a carne podre? Meu Deus! Aí ela disse, exatamente. Foi o meu Deus. Foi o meu Deus. Dona Dora, a senhora é dura na queda, Dona Dora. Ela afeiçonada, foi Jesus que me deu uma chance. Foi Jesus que veio me curar para eu testemunhar. Irmãos, foi na segunda. Na quarta-feira, a mãe estava em casa, comendo, sentadinha. A mulher que o médico disse que não tinha jeito. O doutor Jesus curou a batimento quando ele entrava lá em Jericó. E lá em Betânia, túmulo de Lázaro, voltou ao chão. Quando ele chamou, o morto viu, e da sepultura Lázaro saiu, e a multidão que assistia a tudo se maravilhou. O doutor Jesus transformou a vida, multiplicou peixes e também o pão. O doutor Jesus foi morto no madeiro, sem compaixão, mas até a morte ele resistiu. Ao terceiro dia o túmulo se abriu, com poder e glória para nossa vitória, ele ressurgiu. O doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer. Mundo fala surdo, ouve coração parado, voltar a bater. O doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer. Ossos secos criam, carne ressuscita e anda quando o homem. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu sou testemunha do que Deus fez agora na minha vida, através da vida da irmã Alda. Eu hoje à tarde comecei a passar mal, sentindo fraca e trêmula, e eu sabia que era espiritual. E eu, Senhor, tira isso de mim em nome de Jesus. Eu orando, e eu recebi minha mãe e estava inquieta e trêmula. E eu subi e disse, Senhor, que isso não venha atrapalhar minha adoração nesta noite. E Paula mandou fazer uma oração. Escolheu uma pessoa, eu fui e orei. Clamei pela vida do irmão. E ela mandou escolher outra pessoa. E a irmã Alda veio até mim. E eu não consegui orar por ela. E o Senhor tomou a vida da irmã Alda de um jeito, queridos. Eu senti a presença, o aconchego, o abraço do Senhor. E na hora, eu parei de tremer. Eu parei de sentir mal. Estou bem, graças a Deus. Eu sou testemunha viva também do que Deus fez na vida dos meus filhos. Na vida de Milena,
Ele curou que Milena tinha gastrite e úlcera. Fez vários exames, muitos remédios ela tomou. E Deus a curou, ela está bem. Eu sou testemunha do Senhor. O que Ele tem feito na vida de Miguel. Miguel sempre vomitando, e eu levando ele para o médico e nada. E a gente orou, clamou, e o Senhor curou o meu filho. E o meu filho, na mesma noite que a gente orou, ele parou, na mesma noite. E eu vi o milagre do Senhor na minha vida. Mas o que mais me chocou, o que mais assim me impressiona, e eu sempre comento, pois o que o Senhor fez na minha vida e na vida de Júnior, quando a gente saiu do nosso trabalho, era 10 e pouca da noite, eu acho que ia quase 11 horas. Dois caras na moto, passou por nós e deu a volta, e Júnior viu no retrovisor e começou a seguir a gente. E ele não me disse para eu não ficar com medo. Ele passou um certo tempo sozinho, observando, e dois caras numa moto alta. E ele me disse, Josi, não olha para trás não, mas esses dois caras que estão na moto estão seguindo a gente. Desde a igreja que a gente saiu, que a gente foi fazer uma filmagem, numa igreja lá em Piedade, depois aí eu disfarçadamente olhei do lado e eles estavam. Júnior não correu, ele ficou andando normal, e na hora que eu virei que viu, a minha alma saiu, irmão. E me veio aquele temor, aquele medo tão grande, e eu e Júnior ficou apavorado, e a gente não conseguia falar, a gente não conseguia agir, a gente só clamava, sangue de Jesus tem poder, sangue de Cristo, sangue, a gente só falava isso. O sangue de Cristo, Jesus nos cobre com o teu sangue. E a gente repetiu várias vezes. E eles em Piedade, até em Boa Viagem. Antes de chegar em Boa Viagem, ele ficava, irmão, ao lado, o que estava atrás com a mão, ele ficou bem perto de Júnior. E o meu pensamento, eu tinha certeza, eu não vou voltar para casa. A gente não vai voltar para casa. E eu olhava para Júnior, Senhor, eles vão fazer alguma coisa com ele. E eu pensava nos meus filhos. E a gente clamando o sangue de Jesus. Na hora que eu olhei, irmãos, eles pararam e ficaram olhando, pararam, e a gente continuou. E ele passou muito tempo seguindo a gente. E vocês sabem que dois caras na moto quando seguem uma pessoa, ele não veio fazer nenhum bem, ele veio fazer o mal, tirar a vida. E eu sou testemunha do que Deus fez naquele dia, na vida do meu esposo, na minha vida, no meu trabalho. Eu sou testemunha do que Deus fez na vida da minha família aqui, através desse culto. Eu sou testemunha do que Deus fez na vida da minha cunhada. Irmãos, foi uma alegria tão grande quando a Aninha voltou para Cristo. Eu sou testemunha do que Deus está fazendo na vida dos meus filhos, dos meus sobrinhos. Eu sou testemunha do que Deus fez na vida da minha mãe. Glória a Deus. Quando para mim era impossível, quando não tinha mais jeito, eu dizia, meu pai e minha mãe não vão aceitar Glória Jesus. a Deus, aleluia. E o Senhor, glória a Deus, derramou a sua graça na vida do meu pai e da minha mãe. E eu creio em nome de Jesus que as minhas irmãs, todos os meus familiares, em nome de Jesus, vai seguir esse Cristo, porque não tem coisa melhor. E eu creio também que Deus fez milagres e maravilhas na vida daqueles que vêm para esse culto. E toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao Senhor. Vamos louvar o Senhor, o quão grande Deus em minha vida, na vida das nossas vidas. Deus é grande, é poderoso, aleluia. Aleluia. Todo poder está em tuas mãos, Senhor. Nenhum mal prevalecerá contra a nossa vida, aleluia. Aleluia. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus.
certa vez ela saindo do emprego, um carro com 4 homens jogou ela dentro do carro e foram lá para aqueles matagal. Não, não, sim, lá para cá, aqueles matagal. 12 irmãos por ali. E disse, nós vamos lhe estrupar e vamos lhe matar. 4 homens. E chegando lá, quando ela saiu, jogou, ela disse assim, eu posso orar? Antes de. Ela era bem calminha, ela era bem calma. Ela era a Assembleia de Deus. Eu posso orar antes de vocês me matarem? Ore rápido. Ela disse, irmão, que se ajoelhou, começou a orar. Nisso ela não olhou mais os 4 homens. Os homens, meu Deus do céu, corre! E veio o exército. Aqui a gente jogou a mulher dentro do matagão do exército, tá? Correram, foram embora, pegaram o carro e levou. E ela abriu o olho, olhou do lado, olhou do lado. Que exército é esse que esse povo falou? Eles viram as Forças Armadas, o exército. Mas você sabe qual foi? Quem sabe qual foi? E os 4 viram. E ela foi na igreja e testemunhou esse testemunho. Quão grande é o nosso Deus. É o Deus do impossível. Ele faz assim, eu creio. E você crê. Não quer dizer que você vai passar por luta. Você vai. E daí? Mas Ele está contigo na hora da luta, na hora da dor, na hora da tristeza, na hora da angústia, porque Ele é Deus. Ele não deve explicação para ninguém. Para terminar, tem mais testemunho, mas a gente não vai contar mais, não. Só esse que aconteceu comigo quarta-feira. Eu fui para a casa da minha mãe, visitar minha mãe, e chegou uma senhora, eita, vi também que é um testemunho que foi curada. Aí a gente, rapidinho vivendo. A minha mãe, ela saiu, minha filha, fica aí que eu vou ali. Chegou a senhora e ela começou a testemunhar da vida dela. Nisso, mora lá todo mundo junto. É uma mulher chamada Joelma, ela nunca veio aqui pro culto. E ela passou com seu filhinho de 1 ano e meio, transfigurado, menino, irmãos, pele e osso, 10 dias, morrendo, ninguém descobriu o que era. É virose, ninguém sabia que virose é essa. Sem comer, sem beber. E fazendo diarreia podre. E o menino podre, ele passou morto assim. E essa mulher vive na igreja. Ela só vive. Ela vive na igreja. Ela vai para o culto, ela faz campanha. Ela, dia e noite, está escutando rádio evangélica. Ela ama o pastor Francisco Técio. Vive lá. E ela, quando passou, ela não ia falar, só disse, oi Paula, oi Marinete. Aí Marinete fez, tu vai para onde? Eu vou levar meu filho com a rezadeira. Porque eu já procurei tudo. Médico, igreja. E meu filho está morrendo, pai. Eu vou levar ele para a rezadeira. Aí eu, para tudo. Foi na frente da casa da minha mãe. Peraí, tu vai mandar o diabo tirar o diabo? Falei assim, viu, irmão? Tu vai mandar o diabo curar teu filho? Sangue de Cristo, Paulo. Eu vou para uma curandeira de Deus. A curandeira de Deus. E ela vive na igreja. Aí eu disse assim, para tudo, Joelma. Tu crê que Jesus pode? Nós vamos pedir ao Deus que pode, irmão. O menino, irmão, assim, ó, morto, amarelo, um pingo de sangue, sem comer e sem beber. Aí Beto chegou na hora, ficou eu, Beto, Joelma, o menino no braço e a Marinete, que é uma serva do Senhor. Minha mãe, irmãos, eu levantei a voz, a mão, vamos reclamar. Tô nem aí, tinha gente passando pelo beco, gente negociando lá na frente, que a gente não tem que ter medo e vergonha de ninguém, não. Tem que ter vergonha de pecar. Mas de falar de Jesus, não é para ter, não. Aí a gente começou a orar, irmãos. Foi numa terça-feira, que foi
Jesus. Porque a gente foi na fonte certa. Jesus que fez a obra. Ela disse, irmãos, que quando a gente terminou a oração, na hora, o corpo dele era podre, ninguém conseguia, diarreia. Na hora, cessou. Na hora ele abriu a boca e pediu comida. Na hora. Não foi aos pouquinhos, não. Na hora, impossível. Irmãos, você prestou atenção que Deus fez lá na Bíblia curas, prodígios e milagres. E Vitória também, eu vou contar rapidinho. Vitória ia fazer uma cirurgia, tudo marcado. Ela tinha um tumor na vértebra, né, um cisto. Então tinha que tirar e o médico disse que era de alto risco. E ela orou muito, fez muito clamor. Foi, Vitória? Fez muito clamor. Irmãos, a cirurgia marcada. Quando ela foi para o hospital e precisou fazer os exames, os médicos disseram, tem mais cisto aqui não. O cisto sumiu, desapareceu. É Jesus, amor. Foi Jesus ou não foi, Vitória? Jesus. Irmãos, você viu que Jesus fez no passado, que Jesus faz no presente, na vida da criança, na vida da mulher casada, dona de casa, na vida da jovem, na vida do homem, seu Valdeci, na minha vida, nas nossas vidas. Nosso Deus não mudou, é o mesmo, porque Ele é o Deus do impossível. Aleluia. A Aninha vai louvar este hino neste momento, e logo após esse louvor, nós já terminamos, estamos quase terminando, mas quem está sendo aqui abençoado e recebendo os milagres de Deus? Aleluia. A irmã Alda tem um recado de Deus. Ela disse que Deus falou para ela e ela quer passar para nós esse recadinho. É o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai. E abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar. E da rocha água limpa fez brotar. Meu Deus é o Deus do impossível. Ele liberta encarcerados das prisões. Faz a estéril mãe de filhos, restaura a alma dos feridos e dilata o amor nos corações. E dá vista aos cegos e ao surdo faz ouvir. Faz a tempestade
do Senhor, amém? Eu disse a irmã Paula, né, que o Senhor colocou no meu coração. Mas eu falei para ela, se não tiver tudo, não tem problema não, mas eu creio que a gente tem algo para falar para ela. Ele já falou para mim. Fortemente, e também depois que eu cheguei aqui. Irmãos, esse culto hoje, quem está em espírito, está percebendo que esse culto hoje está diferente. O Senhor está aqui fazendo algo maravilhoso. Pode crer que eu estou sentindo isso e não é só sentimento. É porque é a verdade do Senhor. Irmãos, eu vou contar um testemunho rapidinho do meu irmão. Então, porque a irmã Paula falou sobre a mãe dela que estava com a barriga aberta, né? E que a mãe dela foi usada por Deus para profetizar. E eu vou falar para os irmãos o que aconteceu com a minha mãe, né? Meu irmão, há mais de 20 anos atrás, ele foi assassinado. Ele era desviado do evangelho. E ele andava com maus companhias, bebendo. Morreu com 23 anos de idade. 23 anos. Então ele era encostado mais novo. E ele era desviado do evangelho. E minha mãe orava muito, passava as noites orando por ele. Acordada orando com o rosto no chão. Para Deus trazer ele novamente para a igreja. Para os caminhos do Senhor. E ele, desobediente, não quis. E um dia assassinaram ele quase na frente da nossa casa. Que é a casa que eu moro hoje. E minha mãe escutou os tiros. E foi um clamor. Foi uma sexta-feira da paixão. Eu tinha passado o dia com a minha mãe e eu tinha ido para casa. Mal eu cheguei em casa, era 9 horas da noite, chegou a notícia. Então eu vou encurtar o testemunho, porque é um pouquinho longo, e encurtar. E ele morreu na sexta-feira da paixão, o enterro foi no sábado, e desde que ele morreu, a minha mãe ficou acamada, prostrada. Por quê? Porque ela dizia que orou tanto para Jesus salvar ele, e ele morreu sem salvação. E a minha irmã ligou lá para casa, e disse, olha, desde que Aldo morreu, o nome dele era Aldo. Desde que Aldo morreu, que mãe não come, não se levanta da cama, está prostrada chorando. Isso era numa segunda-feira. Aí eu disse à minha irmã, eu vou para lá, eu vou para aí, eu vou terminar aqui as coisas em casa, e depois do almoço eu vou para aí. Fui, né? Deixei as coisas em casa, arrumar tudo para lá. Nesse tempo eu morava no Jardim São Paulo. E fui para a casa da minha mãe, quando eu cheguei lá prostrada no quarto. Estavam minhas irmãs todas lá, porque estavam tudo preocupadas, porque ela fazia 3 dias que não comia, né? Desde que ele foi enterrado, desde que mataram ele. E eu cheguei lá, prostrada na cama. Eu levei minha Bíblia, aí Deus colocou no meu coração, no caminho que eu ia para lá, para ler o Salmo 91. Porque antes de eu sempre fico, a mesma coisa que eu venho para os cultos, eu sempre fico conversando com o Senhor, né? E abra a vida dele que Deus vai falar para mim, se Deus quer que eu fale alguma coisa. E aí, Deus me deu o Salmo 91. E irmãos, e quando eu cheguei lá, meio prostrada, eu entrei no quarto, fechei a porta, fiquei com ela e minhas irmãs tudo lá, uma na cozinha, tem uma sopa para ela, já não queria comer nada. E outras pessoas na sala, e eu entrei no quarto e me tranquei com ela deitada, porque ela sempre assim, sempre me ouviu, sempre, a filha que era mais apegada sou eu, ou será mais velha. Aí eu pensei assim, mamãe, a senhora é uma serva do Senhor. Foi a vontade de Deus, não era a vontade de Deus que acontecesse isso, mas Deus permitiu. Ele era rebelde, a gente se falava de Jesus para ele, inclusive no dia que ele morreu mesmo, que eu passei o dia aqui, eu falei. Aí eu sei, irmãos, que eu comecei a ler o Salmo 91. Ela deitada na cama, eu sentada na cabeceira, sentada com ela deitada, eu sentada na cama. Foi uma experiência inesquecível, que eu vou morrer e não vou esquecer. Ela deitada e eu falando, né, do Salmo 91, dizendo, e aquele que tão encarecidamente me amou no final, né? Eu me graduei, falei, alto repito que eu conheço o meu nome. Aí disse, Jesus está falando, mãe. Algo não morreu, mãe, sem salvação. Deus fez algo, irmãos. Aí eu conversando com ela de costa para ela, assim, né? Ela, a cabeça dela aqui, eu sentada com os pés no chão. Irmão, eu sem esperar. A porta fechada, de repente a minha mãe é gorda, deu um pulo da cama, que eu tive um susto tão grande, que meu coração quase caiu no chão. Ela deu um pulo da cama, o quarto é bem grande, ela começou marchando, e glória a Deus, não endoidou. Porque a mulher estava prostrada, de repente ela faz isso, meu Deus, me enlouqueceu. E ela, glória a Deus, aleluia, marchando, e o Jesus, glória a Deus, eu sabia o que aconteceu, porque foi de repente. Daí a pouco, ela nunca profetizou, foi a primeira e até hoje a única, até hoje, Deus usou ela e disse, minha serva, eu salvei o teu filho. Oh, glória, aleluia. Eu salvei, ele não morreu sem salvação, ela mesma, ela. E eu falava, talvez, se Deus me usasse, ela não ia acreditar. Deus é sábio. Aninha estava dizendo agora aqui. Deus é sábio. Se ele não usasse, ele dizia, não, você está dizendo para me conformar. E ela nunca profetizou, ela é muito super tímida.
E aí a mulher de Deus, de oração na declínea. Aí ela disse, eu salvei, marchando. E eu sentada ali, eu sem pecado, e ela marchando. Eu salvei o teu filho. Eu salvei. E aquela dizendo, porque foi. Que é que você está dizendo que as orações foi ruim? Aquela coisa marchando. E eu, glória. Quando eu quando a ficha, aí eu comecei a glorificar. Agora não enlouquecer, não é Deus, é Jesus. E lá em casa, os meus sobrinhos nessa época eram tudo pequenos, já estão casados. E minhas irmãs e irmãos, se caísse uma folha seca, você escutava o barulho. Todo mundo silencioso, só escutando o que estava acontecendo dentro do quarto comigo com ela. Aí, irmã, daqui a pouco, ela mesmo abriu a porta e eu saí atrás dela. E ela marchando, glória, fui pro banheiro, disse, eu vou comer. Vou tomar um banho, chegou na cozinha e ela disse, eu vou tomar um banho, vou comer, porque a partir de hoje eu vou ser diferente, porque Jesus salvou meu filho. Até hoje, ela está conformada. Sempre chorava, né? Agora está mais conformada, mais de 20 anos, mais irmãos. Foi isso que aconteceu. Você pode enganar você mesmo. Você pode estar prostrado, chorando, desesperado, você mesmo se enganar, não. Jesus salvou. Você se fazia se usar por Deus, não, Jesus salvou por... Não, irmãos, foi uma coisa, foi Deus. Uma experiência maravilhosa, meus irmãos e meus caminhos. Então, veja só, foi uma coisa, por isso que a irmã está dizendo, quem quiser acreditar, eu acredito, foi dita que eu acredito, porque eu vivi, não só essa experiência, mas outras. Irmãos, você quer ter experiência assim com o Senhor, aproxime-se dele, tenha intimidade com ele, porque uma coisa você está na igreja, como ela falou, da intimidade com ele, e outra coisa você tem intimidade com esse Deus. O hino foi cantado dizendo que ele não mudou. Ele não mudou, ele é o mesmo, ele é imutável, irmãos. Nós ele não damos lugar para ele agir. Você quer receber algo impossível da parte de Deus? Aproxime-se dele. Tenha intimidade com ele. Muitas vezes você sabia que às vezes a alma não, o corpo não tem a cura, porque a alma não está curada. Está na igreja, mas a alma é do velho homem. Tem espírito na mente de prostituição, de língua grande, de falar mal do irmão. E a gente na igreja, irmão, não pode, nós somos servos do Deus Altíssimo. Nós temos que estar em comunhão com esse Deus que é santo. Nós temos que ter santidade, irmãos. E quando a gente faz a vontade dele, nós não queremos dizer com isso que nós somos perfeitos. Não, não somos imperfeitos. Mas tem coisas que ao crente, ao servo de Deus, não é bom que haja na nossa vida. E muitas vezes tem crente doente na igreja, irmão. Por quê? Doente do corpo, porque a alma precisa ser sarada. É pessoas que param no culto, com tudo se abusa, com tudo fecha a cara. E pessoas, irmão, eu tenho uma serva de Deus na igreja, assim que olha, qualquer coisa, eu gosto de olhar para ela, ela está com a cara fechada. Eu disse, ela é minha família, da minha família. Essa mulher é serva de Deus. Serva de Deus é morto para o mundo. Tudo, qualquer coisa que você sabe, qualquer coisa, mulher, tu fecha a cara. A gente somos servos de Deus. Está entendendo? Tudo que, a mínima coisa, você tem que estar pisando em ovos para falar com a irmã. Não, nós somos servos do Senhor. Nós somos adultos. Nós somos homens na fé, mulheres na fé, não somos crianças. Apóstolo Paulo diz, eu não dou carne a vocês, estou dando leite, porque vocês não cresceram ainda. Como é que Deus pode operar na nossa vida milagres grandes, que nós somos criancinha, tomando leite? Se Deus for mostrar algo grande a gente, tem que calhar. Não tem nem como, assim, receber de Deus coisas tão grandes. Para receber coisas grandes de Deus, nós temos que crescer espiritualmente, tem que passar pelos vales, como nós estamos passando, para poder ter experiência com Ele. E só tem experiência com Jesus na luta, viu? Se alguém ficar doente, o médico dizer, olha, é infecção generalizada, não tem jeito, se prepara que vai morrer. Aí Jesus vem e cura. Aí essa é uma experiência com Deus maravilhosa, né? A mãe dizia assim, meu filho morreu sem salvação. Não sei quantos anos eu orando, como minha mãe disse, e ele morreu sem salvação. E ela dizia, não, eu salvei o teu filho. Teu filho não morreu sem salvar, está comigo, mulher, te levanta, vai tomar banho, vai comer, porque eu sou contigo, teu filho está comigo. Aí se alguém contasse isso, talvez eu não acreditasse, mas eu estava tudo no quarto com ela. Né? Então creia no Senhor, obedeça. Se você é crente para vir no culto, ore, Jesus, eu não aceito, eu sempre digo a Deus, isso aqui na minha vida, eu não aceito Jesus. Lute com Deus, irmão, porque não é fácil deixar não. O velho homem vem do mundo com um monte de coisas erradas. Pensa que é do dia para a noite, levanta e fala, Jesus, e amanhã está tudo direito. Não, é uma caminhada.
Hoje eu sou uma crente melhor do que ontem, e amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. Porque os erros que eu cometi hoje, amanhã eu peço a Jesus que me ajude a não cometer. E isso é o Espírito de Deus que nos ajuda, viu? Porque o apóstolo Paulo diz, o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Porque se não for Jesus, a gente não caminha, não cresce. E para não ficar só nas minhas palavras, eu vou ler rapidinho, né? Olha, irmão, não se preocupe, eu sei que ela está avançada, mas Jesus está aqui operando. Eu creio. Como o irmão orou aqui e disse, nós não vamos descer essas escadas do mesmo jeito que nós subimos. Nós vamos descer daqui e a vitória vai estar nos esperando nas nossas casas. Em nome de Jesus. Olha, irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor rapidinho. Também tem que saber, porque é muito conhecido. Deus também abriu, né? É João, capítulo 11. E versículo 21 diz assim, rapidinho, né? De 21 a 24. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ao versículo-chave, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Irmãos, Marta disse, se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É verdade. Mas o milagre da cura não seria tão maravilhoso quanto o milagre da ressurreição. Lázaro estava fedendo já, há 4 dias enterrado. E Jesus disse, Lázaro sai para fora. E Jesus diz aqui, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Esse eu sou que disse a Moisés. Moisés vai lá em Faraó e diz, o eu sou, mandou te dizer, deixa meu povo ir. Aleluia. Esse eu sou que está dizendo para nós nesta noite, eu vou te dar a vitória. Eu estou esperando a minha vitória. Para vocês que não sabem, irmãos, a pizzaria do meu filho, a primeira, fechou. Fechou. Ele está muito aperreado. Ele disse, meu filho, não se aperreie, Jesus está na frente de tudo. Jesus está o controle nas nossas mãos. Sempre digo, o controle remoto foi há pouco tempo inventado, mas o de Deus há muito tempo. Está na mão dele o controle do mundo. A Bíblia diz que o globo está na mão dele. E ele move para onde ele quer. O coração do rei está na mão do Senhor, ele rege para onde ele quer. Só tem uma coisa a fazer, é clamar, buscar e obedecer. Então ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Né? Lázaro estava podre. A mãe dela também estava. Aí ele operando hoje. Aleluia. Os nossos problemas podem estar os nossos olhos perdidos. Há 4 dias já lá enterrados. Mas Jesus vai dizer, problema, eu te ordeno. Sai para fora. Aleluia. Em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus pela oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A responsabilidade da nossa vida, irmãos, é Jesus. É tempo de orar, de clamar e de santificar. Amém. Que coisa linda, irmã Laura. Que testemunho maravilhoso. E cada palavra que foi dita nesse testemunho, eu creio, a minha alma, todo do meu osso, creio. Porque meu tio Zezinho foi assim, viu, queridos? Meu tio Zezinho não era crente. E ele disse uma vez, Paula, entenda, Jesus é o caminho, mas eu não nego o mundo por nada. Eu só entro na igreja carregado pela mão dos homens. Aí eu disse, assim será cumprido na sua vida. Você falou com a sua boca, você vai entrar na igreja carregado pela mão dos homens, mas que você vai ser salvo, você vai ser. Porque as orações de Alaíde não vai ser em vão. E ele entrou realmente na igreja carregado no caixão, pela mão dos homens. Entrou na igreja daquele... Ele sabia que Jesus era o caminho, ele amava Jesus, mas era muito carne. E o Senhor falou através da profecia para minha mãe, mulher, eu tirei do Egito, não passou pelo deserto, foi direto para Canaã. Salvei 33 anos. Isso é lindo demais. Isso é Deus amar demais. Talvez hoje você entrou aqui com vontade de desistir, sem nenhum motivo para continuar. Eu vou pedir para os meninos virem que vão cantar agora, nós vamos terminar. Não desista. Você foi abençoado ou não foi? O Espírito Santo de Deus tocou ou não tocou na tua alma? Porque ele tocou dentro da minha alma. Aleluia. E se você não recebeu o toque do Senhor, eu fico muito triste. Você precisa de intimidade com o Senhor. Obrigada, querido, por mais uma segunda com Cristo. Venha sempre, volte segunda-feira, traga pessoas para ouvir. Aqui não tem outro evangelho a não ser o evangelho da verdade.
o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Muito obrigada. Deus te deu uma semana abençoada. Te livre de todo mal. Te livre do homem perverso, das mulheres malignas, dos acidentes. Quantos livramentos. Se Beto viesse aqui abrir a boca para testemunhar, e Júnior, os livramentos que Deus tem dado, ia ser outro culto. Porque a gente acha, é natural, é normal, Fernando, quantos milagres Deus tem realizado nessa família. Talvez você não esteja nem vendo. Mas olhe agora com os olhos espirituais e veja que o Senhor Deus tem feito grandes coisas nessa linda família. E o diabo não vai vencer. O vencedor é Jesus. Aleluia. Na tua família, quantas coisas lindas têm acontecido. Na tua família, Marcelo, não desista, continue. Você é uma joia preciosa. Todos que estão aqui, queridos, é uma joia preciosa de muito valor. E sabe qual é a arma para vencer? Qual é? Efésios. Maria, fala, minha gente. Efésios 6. A armadura de Deus, revestir de toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao diabo. Aleluia, e vencer. Vamos louvar ao Senhor. Para o meu coração, ela me leva a outra dimensão, para combater o mal nas regiões celestiais. Por isso lutei até transpirar na guerra sem carne, sem sangue a derramar. Guardei os meus pés, o meu coração. Estou segurando a espada da mão. Minha fé depositei no Senhor. Na batalha eu ganhei proteção. Protegida estou, segurando a espada da mão.
Aleluia! Pode abraçar seu irmão, querido. Tenha uma semana abençoada no Senhor.